A taxa Selic disparou e eu não estou ficando doido não, tá? Até coloquei aqui no título desse vídeo 11,25% ao ano. Por quê? Porque essa é a estimativa do mercado. Você que me acompanha aqui no canal sabe que há algum tempo atrás eu já adiantei para vocês que 9,25% ao ano, a taxa Selic do jeito que está agora, já era o esperado. Então agora sim, oficialmente 9,25%. Mas eu já adianto para você, fica tranquilo que vai subir mais também. Então você que acompanha aqui o canal já é inscrito, sempre tem essas informações aqui em primeira mão. Então a gente está com essa tendência de alta sim, então nesse momento a gente já começa a entender melhor, a conseguir investir melhor já com essa perspectiva. Porque se a gente já tem uma estimativa futura, a gente já tem decisões certas para tomar desde agora, tá? Então eu vou até colocar aí na tela o relatório Focus para você ver que eu não estou tirando esse número de 11,25 do nada, tá? Então tá aqui, ó, projeção para 2022, o relatório Focus, ele é divulgado toda segunda-feira no Banco Central e é uma estimativa média do que o mercado financeiro acredita. Então, 11,25% provavelmente ali no meio de 2022, isso vai acontecer. Então, não fique surpreso, né? Você já sabe desde agora, você que está aqui no canal Lucro FC, então a gente já vai tomar algumas decisões importantes a partir de agora. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar 5 alternativas interessantes de investimento, pensando nesse cenário aqui de juros altos, tá? Então, vou mostrar 5 opções alternativas de investimentos interessantes e também a gente precisa conversar muito sobre a poupança nesse momento, porque você deve ver agora algumas notícias falando poupança está rendendo mais, será que é interessante? Vou até colocar aí na tela porque eu vou usar uma dessas notícias aqui para a gente conversar sobre isso, tá? Então, muita gente vai falar, a poupança está rendendo mais. Não, não é isso. Quer dizer, ela está rendendo mais, sim, do que antes, mas não quer dizer que está rendendo muito, tá? Tem outras alternativas bem interessantes. Então, já vamos direto para esse ponto. Vou colocar aí na tela para explicar, porque eu gosto aqui de explicar as coisas com detalhes para vocês. A regra é a seguinte, ó. Quando a taxa de juros básica for igual ou inferior a 8,5%, então taxa de juros básica é a taxa Selic que o Banco Central determina nessas reuniões e que você acompanha aqui na internet, no jornal, etc. Então, sempre que estiver abaixo de 8,5%, a poupança rende 70% desse valor que é a taxa Selic, tá bom? Então, a poupança sempre rende mais do que a taxa Selic. Então, nesse momento, a partir desse momento que a Selic vai estar maior do que 8,5%, essa regrinha muda, tá? Então, como eu falei, quando estiver abaixo de 8,5%, a poupança rende 70% da taxa Selic. Agora vai mudar. Vou colocar aí na tela. Então, quando a Selic está acima de 8,5%, a poupança rende 0,5% ao mês, mais TR. E quanto que é isso na prática? Vamos colocar aqui também. Então, com a Selic a 7,75%, a poupança está rendendo 5,43% ao ano. Super baixo, né? Agora, mudando essa regra, ela deve render 6,17% ao ano, tá? Então, esse aqui é o ponto. A poupança está rendendo mais do que antes, mas não quer dizer que é um investimento super rentável. E é isso que eu vou começar a mostrar aqui para vocês. Vamos colocar na tela outras aplicações de renda fixa, por exemplo, que vão render mais, né? Então, nesse gráfico, a gente vai entender direitinho, ó, poupança versus renda fixa em cenários diferentes, tá? Então, você vê que essa linha verde é sempre a poupança. E olha como ela está sempre menor do que essas outras linhas. A vermelha, que é o Tesouro Selic, e a amarela, que é uma aplicação 100% do CDI, tá? Então, mesmo a poupança aqui rendendo um pouquinho mais, ela vai perder do Tesouro Selic e vai perder de uma aplicação aí, um CDB, por exemplo, que renda 100% do CDI. Então, você colocou na tela aí, 6,17% a poupança, um Tesouro Selic simples vai render aí 7,46%, e uma aplicação 100% CDI rende um pouquinho mais, é o que a gente está vendo aqui nessa tela aí, 7,55%, tá? Então, já é o primeiro ponto, tá? Poupança, mesmo aumentando a rentabilidade, não é interessante. Por quê? Porque você tem um Tesouro Selic aí, que é 100% CDI, super fácil,
que rende mais do que a poupança. Mas também tem outras alternativas de investimento. Nessa matéria que eu coloquei na tela, ele está falando de uma aplicação que renda 100% CDI. Eu, particularmente, invisto em outras aplicações, em um CDB, por exemplo, que me paga 110% CDI, tá? Então vai ser bem mais até do que esse número que eu coloquei na tela. Vou deixar um card aqui mostrando essa outra aplicação que eu acho mais interessante. Então, ativos de renda fixa, essa primeira grande opção que a gente tem aqui no mercado, nesse momento vão render mais, tá? Tanto o Tesouro Selic quanto os CDBs ou LCIs que rendam mais do que 100% CDI. Então, essas duas alternativas logo de cara, tanto o Tesouro Direto quanto CDBs e LCIs vão render mais. E qual que seria uma terceira alternativa interessante de investimentos? Nesse cenário aqui de Selic alta, a gente pode muito bem falar dos fundos imobiliários, tá? Por quê? Eu peguei um estudo aqui, que eu até deixei em outro vídeo também, vou colocar aqui em cima o card para você assistir depois, que só a média do pagamento dos dividendos nesses últimos 12 meses foi de 9%. Então, assim, a média total dos fundos imobiliários do Brasil é medida pelo IFIX, tá? E ele tem mais ou menos ali uns 100, 200 fundos imobiliários. Essa grande média pagou, então, 9% só com os dividendos. Lembrando que isso aqui é um ativo de renda variável. Ela pode valorizar ou desvalorizar na Bolsa de Valores. Então, se eu tenho 9% só com os dividendos e ainda um potencial de ganho da valorização, acho que é um investimento super interessante, tá? Isso a grande média. Por quê? A gente tem opções de ganhar mais dinheiro ainda acertando os melhores fundos imobiliários. E nesse momento, cenário de juros alto, inflação alta, quais são os fundos imobiliários que estão rendendo mais? Os fundos imobiliários de papéis, tá? Na média, eles estão pagando só de dividendos 11,6%, tá bom? Então, vou deixar aqui em cima um outro vídeo que a gente fala sobre outras opções, alguns fundos imobiliários de papéis que estão interessantes para comprar nesse momento, tá? Então, fundos imobiliários, principalmente os de recebíveis, vão pagar mais do que a taxa Selic, mais um tipo de investimento interessante para você pensar no seu capital. Então, eu já falei de renda fixa, Tesouro Direto, CDBs, LCIs e também os fundos imobiliários, tá? E vamos para a quarta opção interessante de investimentos. Estou falando sim da Bolsa de Valores, as ações brasileiras, tá? Por quê? Aqui foco total em dividendos, tá? Por quê? Eu peguei um estudo aqui e nos últimos 12 meses, as principais ações pagadoras de dividendos pagaram exatamente 8,5% em 12 meses, tá? Então, só com os dividendos, a gente já olha aí um valor interessante. Por quê? Aqui é só o pagamento do dividendo, que é isento de imposto de renda, e isso sem contar uma possível valorização dessa ação, tá bom? A gente fala de ações, a gente não pode pensar no curtíssimo prazo, tá? Se a gente pegar um histórico de 5, 10 anos, essas ações boas pagadoras de dividendos têm uma tendência clara de subir, tá? Então, não é curto prazo. Mas dentro da Bolsa de Valores aqui do Brasil, as ações que pagam dividendos seriam as mais indicadas nesse momento de alta de juros porque elas são mais seguras, tá? E aí você pode falar, poxa, mas quais são essas ações boas pagadoras de dividendos e como que eu cheguei nesse número de 8,5? Vou compartilhar aí na tela com vocês porque tem um índice lá da Bolsa de Valores, a B3, que se chama IDIV, tá? Então, ela é a grande média das ações boas pagadoras, tá? E são exatamente 46 empresas que fazem parte desse índice. Então, você vai ver aqui, ó, ABC Brasil, que é um banco, Banrisul, outro banco, né? BB Seguridade, que é uma empresa de seguros, Bradesco, enfim. São empresas bem sólidas. Depois você pode até pausar o vídeo aqui para dar uma olhada nesses 46 nomes aqui, essas 46 ações, ó, Itaúsa, bem famosa também, Metal Leve, Porto Seguro, enfim, Taesa, que tem algumas, inclusive a Taesa, por exemplo, pagou bem mais até do que essa grande média, né? Se puxar os últimos anos, ela paga quase 2 dígitos só com os dividendos, ok? Então, pense sim também em ter ações boas pagadoras de dividendos no seu portfólio, no seu patrimônio como um todo, como investidor, como investidora, mas nunca para o curtíssimo prazo, tá bom? Mas os dividendos são a quarta opção interessante de investimentos agora, mesmo com o cenário de taxa de juros alta, tá? E o quinto e último ativo interessante para você comprar, estou falando de Bolsa de Valores também, mas dos Estados Unidos, tá? Por quê?
esse efeito aqui da taxa de juros do Brasil não influencia o mercado de capitais externo, né? Então a Bolsa de Valores dos Estados Unidos, ela vai continuar igual, independente da flutuação aqui no Brasil. Então é sempre importante ter uma parte do seu dinheiro também investido ali no mercado forte, em dólar, por quê? Porque é muito mais estável, tá? E aqui eu não estou falando especificamente dos dividendos, como as ações brasileiras, estou falando em ganho de capital. Vou compartilhar a tela aí com você desse índice que se chama S&P 500, então são as 500 maiores ações do mercado norte-americano. Em um ano, teve uma alta aí de 27%. Se a gente puxar 5 anos, você vê que é um mercado que tem, sobe e desce, mas na grande média vai subir. 5 anos a gente está falando de mais de 100% de lucro, tá bom? Então, quando você pensa em ganhar dinheiro com ações, acho muito interessante pensar na Bolsa de Valores americana, porque é a mais segura do mundo, tá bom? Inclusive, vou deixar mais um vídeo aí para você aprender como você investe facilmente, porque qualquer pessoa aqui diretamente do Brasil consegue investir lá fácil, fácil. Sofá da minha casa aqui eu consigo comprar, então é muito interessante, tá bom? Compartilha esse vídeo com os seus amigos, porque é um cenário muito interessante para pensar em investimentos agora, tá? Taxa Selic subindo, a gente precisa moldar um pouco mais a nossa carteira de investimentos para ganhar em todos os cenários, ok? Meu nome é Ricardo Natali e seja muito bem-vindo ao time.